Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje dos versículos de 13 a 17. Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Hoje quero falar com os irmãos sobre a história de um homem detestado por todos e de um outro homem que o amou profundamente. Marcos 2, do 13 ao 17, nos diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é inspirada, a tua palavra é perfeita em seus efeitos. E te agradecemos, Pai, porque através dela o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, molda a nossa vida e nos chama para perto de Ti. E pedimos que agora, nesse momento de pregação da palavra, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, que o Teu Espírito atue em nosso meio, quebrantando nossos corações e nos trazendo para mais próximos da Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto relativamente conhecido. É o episódio no qual Jesus chama um publicano e este publicano aceita e segue Jesus Cristo. Porém, existem muitos detalhes dessa história, muito do enredo da história que torna a história ainda mais bonita do que além desse ponto principal dela, que é inegável. Essa história nos conta, como eu disse agora há pouco, a história de um homem odiado por todos e de um outro homem que o amava profundamente. A nossa história começa nos primeiros 2 versículos mostrando o chamado de Cristo, a maneira como Cristo olha para cada um de nós e nos chama para segui-lo na missão. O versículo 13 dá continuidade à história que vimos semana passada, na qual Jesus cura um homem que desceu pelo telhado de sua casa, um paralítico, e agora Jesus continua seu ministério, como diz o final do versículo 13, o ministério de ensino. E como aconteceu isso? O texto nos diz, de novo, como era do costume de Cristo, saiu Jesus para junto do mar. Era muito comum fazer isso. O mar era um lugar tranquilo, perto ali da praia não teria nenhum barulho atrás dele, apenas as águas. Ali era um lago, né? A gente chama de mar na escritura por causa do tamanho na época, mas era um grande lago. Então Jesus tirou um ambiente mais ou menos tranquilo. E com nada além das ondas e das águas paradas atrás de si, talvez uma pequena ondinha quebrando aqui e ali, ele teria um ambiente propício para poder ensinar para uma grande multidão. Então ele junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, ele os ensinava. Até aqui, nada de diferente. Até aqui tudo normal. Temos Jesus fazendo o que Jesus faz, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, o reino que está chegando, o reino que é acessado por meio da fé e do arrependimento. Só que existe um detalhe muito interessante no próximo versículo, que é o primeiro verbo aqui, segundo verbo na verdade, que diz o seguinte: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. O primeiro versículo não está aqui por acaso. Não é apenas um contexto. Vamos ao que interessa no versículo 14. Nós temos no versículo 13 um ponto importante no qual nós temos Jesus. Imagine a cena, Jesus na beira do mar e uma multidão, um enorme grupo de pessoas ali querendo milagres, querendo do ensino, querendo conhecer mais de Cristo. E no meio daquela multidão lá, enquanto Jesus caminha e ensina as pessoas na beira do mar, ele olha uma única pessoa. Esse contraste não é por acaso. Nós temos uma multidão diante de Cristo, mas através da multidão, à medida que ele anda e caminha, ele vê uma única pessoa. E essa única pessoa que Jesus olha é chamada aqui de Levi.
em outros evangelhos, quando contam a mesma história, nos dizem que esse é um outro nome do apóstolo Mateus. Estamos vendo aqui o chamado de mais um apóstolo, que assim como os 4 que Jesus já chamou no primeiro capítulo, também o chama na beira do mar da Galileia, chama no meio do seu serviço para abandonar tudo aquilo e o seguir. Mas temos detalhes importantes sobre Mateus, que eu vou chamar hora Levi, hora de Mateus aqui, os irmãos entendam o que eu quero dizer aqui, a mesma pessoa, em que nós entendemos o porquê que o chamado de Mateus é tão importante. O versículo 14 diz que esse Levi, filho de Alfeu, ele estava na coletoria. Olhando para o restante dos evangelhos e o próprio contexto posterior, nós sabemos que ele não estava ali porque estava pagando imposto. Ele estava justamente ali porque ele cobrava o imposto. E para um judeu isso era uma coisa absurda. Um publicano, que era a profissão de Levi, de Mateus, esse homem que estava na coletoria, na beira da cidade ali de Cafarnaum, ele estava ali para cobrar imposto dos seus próprios irmãos judeus. Isso por si só não seria errado. Cobrar imposto não é algo errado. Jesus ensina que aquilo que é de César deve ser dado a César e que a autoridade civil foi instituída por Deus. Não é errado pagar imposto, você gostando disso ou não. É parte das regras cívicas no país em que nós estamos. E naquela época também. O problema de Levi, não somente para ele, mas para o povo de lá, é para quem ele trabalhava e como funcionava esse trabalho. Levi não era apenas um agente fiscal. Ele não é o que equivalente a hoje a um fiscal de trânsito, que apesar de fazer um trabalho lícito e honesto, a gente sempre fica com um pouco de raiva quando vê um deles perto do nosso carro. Nada contra a pessoa, amamos a pessoa, mas quando vemos um fiscal de trânsito perto do nosso carro, rabiscando alguma coisa, o coração acelera. A gente começa a suar e já começa a pensar, lá vem, mais uma multa e ainda não estamos nem no dia 20 do mês. Nós ficamos desesperados. É uma profissão lícita, a pessoa está fazendo o que deve fazer, mas mesmo fazendo o que deve fazer, gera prejuízo para a gente. E a gente sempre olha a culpa no fiscal, nunca olhamos a culpa em nós que cometemos a falta que traz a multa. Mas a situação aqui é pior do que essa. Porque o que Mateus faz não era meramente permitido. Dentro da permissão do Estado romano, existiam várias situações irregulares que traziam muito problema para os judeus. Primeiro, Mateus, Levi, estava trabalhando colhendo impostos para quem? Roma. Através do rei Herodes. Os filhos de Herodes I agora, que governavam aquelas regiões. Então Mateus está trabalhando para os opressores do povo judeu. Isso por si só já gerava um certo problema ético entre ele e o relacionamento com seus irmãos do próprio povo. Segundo detalhe importante, além de estar trabalhando para os inimigos que oprimem e massacram a nação judaica debaixo de leis pesadas dos romanos, só para os irmãos entenderem que leis são essas. Lembram do Sermão do Monte, quando Jesus fala, se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2? Ele não estava inventando aquilo, aquilo de fato acontecia. Segundo a lei romana da época, se um cidadão romano estivesse, por exemplo, saindo do mercado cheio de compras e visse um judeu passando, que se vestia de uma forma característica de um judeu, ele podia falar, ei, vem cá, para o que você está fazendo, não importa o que você está fazendo, carrega isso aqui para minha casa. Não, mas eu estou atrasado, não importa. Pela lei você deve carregar 1 milha o que eu pedi para você, porque você é um judeu, e judeu obedece Roma. Nós mandamos em vocês, então entenda o seu lugar e faça o que eu estou te mandando. Quando Jesus fala para andar a 2ª milha, é para a gente se submeter a essa humilhação e ainda ir além, para mostrar o nosso caráter. Jesus ensina no Sermão do Monte, naquele contexto, que não era um tempo fácil de viver com os romanos. E Mateus, apenas coletando os impostos para Roma, já seria um problema. Mas além disso, e essa sim é a segunda parte, ele fazia isso de uma forma errada, ainda que permitida. Sabe como um coletor de impostos, um publicano ganhava sua fonte de renda? Cobrando quanto ele quisesse em cima do imposto estipulado. Primeiro, para conseguir essa vaga naquela região, segundo os documentos da época, você tinha que trazer uma proposta de arrecadação para o governador daquela província. E você mostrava para ele o seguinte, governador, eu tenho aqui uma proposta, eu quero muito pegar essa vaga, na qual eu prometo cobrar o estipulado todos os dias com fidelidade máxima e apenas cobrar 20% a mais para o meu próprio benefício. Eu estarei disponível de segunda a sexta e os domingos, não vou trabalhar no sábado porque eu sou judeu, essa parte não abro mão, mas no restante aqui eu vou cumprir certinho cada dia da semana e vou me dedicar ao máximo para cumprir meu papel. Então você apresentar uma proposta para você submeter ao Império Romano e trazer um prejuízo para a sua própria nação. E o lucro dele vinha justamente do quanto ele quisesse cobrar mais. Então imagina no Brasil que temos tantos impostos. E agora imagina que quem vai te cobrar do imposto é justamente uma pessoa... Augusto, está bem? Tá bom? Tá. Senão a gente ora aqui pelo milagre. Vamos lá.
Então, além de trabalhar para os inimigos, nós temos um problema muito sério, porque ele podia cobrar o quanto ele quisesse em cima. No Brasil pagamos vários impostos. Agora imagine ser cobrado por os seus impostos no Brasil por uma pessoa que vai na sua porta. Ou, se você não for no gabinete dele, ele vai atrás de você com a polícia. E na hora de te cobrar, você pega ali junto seus cascalhos e fala: eu tenho que pagar isso, vai dar R$500. Aí você para os R$500 suados seus. Aí na hora que chega o fiscal ele fala: pois bem, você preparou o material? A quantia? Sim. Então me passa aqui os 560. Não era R$500? Sim. Mas você tem que pagar 560. E se não pagar, a polícia vem. Não, mas eu não tenho como. Se vira, meu amigo. Você tem um barco? Vende. Você tem filho? Bota para trabalhar. Sua esposa está à toa em casa? Manda ela fazer alguma coisa para vender. Se vira, meu amigo. O problema é seu, não é meu. Eu tenho que receber 560. Essa é a lei. Se você não pagar, o problema é seu. Eu estou aqui para cobrar. Essa é a minha parte. Por motivos como esses, juntando todos eles, encontramos um personagem extremamente odiado. Porque aos olhos dos outros judeus, Mateus, Levi, era um homem traidor da nação, extorquia o povo e era um homem insensível às necessidades e às mazelas que a própria cidade de Cafarnaum passava. Não era uma cidade rica. Então ele estava ali como o homem mais odiado da cidade. Um homem pelo qual as pessoas olhavam de um lado da rua e queriam ir para o outro. E se for para atravessar, era para bater nele. Segundo alguns documentos da época, segundo os rabinos, os fariseus da época, o fato de um publicano estar numa casa torna a casa inteira imunda, impura, só pela presença dele, de tão mal visto que eles eram. Mas é essa pessoa que Jesus olha. Então, retomando aqui o nosso texto, versículo 13 fala que tinha uma multidão enquanto Jesus ensinava. Mas no meio da multidão ele olha para uma única pessoa. Através daquelas várias centenas de cabeças talvez ao redor dele, ele vê um homem lá no canto, sentado à sua mesa, cheio de moedas e saquinhos lá, contando e puxando lá seu ábaco para lá e para cá, para descobrir quanto tinha que cobrar. Ele olha para aquele homem, se aproxima dele e diz: segue-me. A fonte de renda dele era aquilo. Aquilo tornava ele, na sociedade daquela época, uma pessoa rica. Uma pessoa com segurança, uma pessoa com tranquilidade, com comodidade, com lazer, com uma vida muito boa. E Jesus fala: larga a sua vida boa, larga a sua fonte de renda, larga tudo que você tem e segue-me. E a reação de Mateus é surpreendente. O texto nos diz que ele se levantou e o seguiu. No evangelho escrito pelo próprio Mateus, ele fala que largando tudo, ele foi e seguiu. A reação de Mateus aqui é surpreendente para nós, porque ela mostra uma reação sobrenatural. Nenhum de nós em sã consciência faria isso. Pense no seu caso, você que talvez esteja trabalhando na mesma empresa, na mesma área, talvez como autônomo, talvez há mais de uma década. Tem o seu próprio negócio, você suou. Aqui no Brasil não é fácil manter o seu próprio negócio. E lutou e trabalhou tanto por isso, para conseguir alguma coisa. E vem um homem desconhecido para você, olha no fundo dos seus olhos distante, olha a sua alma, chega perto e fala: larga tudo e vem atrás de mim. Qualquer um de nós ia achar isso uma tremenda loucura. Quem aqui teria coragem de fazer algo assim? Mas o texto nos mostra que quando Deus nos chama, nós temos uma percepção diferente. Quando a graça de Deus é mostrada para nós, não existe outra reação a não ser se render. Por isso que nós, como calvinistas, presbiterianos, amamos tanto a doutrina da graça irresistível. Porque é um fato, na hora que Deus mostra a sua graça, mostra o seu favor e chama a gente com ternura, olhando nos olhos da nossa alma e fala: vem, segue-me, eu te remi, eu paguei o preço, eu sou teu e você é meu. Quando a venda é tirada dos nossos olhos e ouvimos a sua doce voz, que antes nos assustava, não há outra reação a não ser se render e correr para Cristo. Mateus só conseguiu largar tudo que ele tinha, tudo que ele construiu talvez em décadas, usurpando o povo, porque houve um convite soberano, um convite misericordioso. Talvez a gente gostaria que Jesus chamasse outras pessoas. Imagina o Pedro, que era um pouco mais esquentado, falou assim: Jesus, esse não. Já temos problemas demais com os escribas, não queremos um publicano do nosso lado, só vai piorar a história. Mas Jesus não se importa com a opinião de ninguém. Ele não se importa nem com a história de Mateus. Ele apenas se importa com o desejo do Pai de salvar a vida daquele homem. E quando chama, ele vem. A mesma coisa acontece com cada um de nós. Quando Deus te chamou, se Ele já te chamou e você ouviu essa doce voz, talvez não tivesse que largar o seu emprego. Talvez não tivesse que deixar tudo para trás de uma forma tão abrupta, tão desesperada, assim como talvez Mateus fez. Como ele mesmo diz, deixando tudo, imediatamente ele o seguiu.
Mas talvez você tenha que ter deixado de lado, abrido mão de muitas coisas. Uma delas que todos nós temos que deixar de lado, o nosso próprio ego. Seguir a Jesus é basicamente dizer, eu morri. Meus sonhos, meus planos, minha visão de mim mesmo, minhas metas, meus sonhos, tudo que eu tinha, morreu. E agora com Jesus eu encontrei um verdadeiro propósito, a verdadeira vida. E a partir daqui a minha vida é vivida para a glória de Deus. A partir de agora eu ainda vou ter lutas e desejos, vou ter tentações, mas a partir de agora tem um chamado que me chamou da morte para a vida. A gente lê aquele texto de Ezequiel 37, fica maravilhado, a visão do vale de ossos secos. Até quem não leu a Bíblia conhece essa história. Ezequiel é mostrado um grande vale, onde ele vê vários e vários ossos humanos. Uma multidão de ossos sem número, não consegue contar aquilo ali. E aí Deus pergunta, o que você vê? Um vale de ossos secos. E aí Deus diz para Ezequiel, profetiza sobre eles. E aí Ezequiel pede, o Espírito vem sobre aqueles ossos, os ossos começam a se juntar. Imagina aquele barulho, osso grudando em osso, cada um no seu devido lugar. A carne começa a crescer, os nervos, a pele, o cabelo, as unhas, os olhos. E surge ali um exército de seres humanos, cheios do Espírito de Deus. De pé, onde havia apenas a morte. Onde apenas haviam ossos largados e separados, agora eles têm um exército unido e levantado em nome de Deus. Sabe quem são aquelas pessoas? Você. Aquele texto está falando para Ezequiel naquele momento da história, quando a nação de Israel estava destruída, que chegaria um dia no qual o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e naquele momento surgiria um novo povo, um povo cheio do Espírito, um povo transformado pela palavra do próprio Deus, e que levantaria da morte espiritual para se tornar uma nova humanidade em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo. Você hoje é parte desse povo se você crê em Jesus Cristo, só que a gente não se enxerga assim, porque por vezes o chamado que nós entendemos da parte de Cristo não é tão exigente. Nós pensamos e diminuímos com o tempo, com o nosso monte de tradição na história da igreja cristã, o chamado ao evangelho a um mero moralismo, ao mero deixar de fazer coisas moralmente, visivelmente erradas e ir à igreja, cantar um hino, fazer uma oração, parar de beber em público, parar de fumar, parar de falar palavrão, não fazer tatuagem, não botar piercing, não pintar o cabelo. Parece que a gente resumiu o evangelho a um moralismo externo. Só que não é isso o evangelho. O evangelho é muito mais radical do que você não poder fazer isso ou aquilo. O evangelho diz para você, você não pode ser mais você mesmo. Ah, mas Jesus, eu não faço nada escandaloso. Não importa, você não pode mais ser você mesmo. Mas Jesus, eu não bebo, não fumo, não xingo, não bato, não mato, não roubo, não faço nada de errado. Não importa, isso não é suficiente para mim. Jesus não quer pessoas corretas. Se ele quisesse, ele não chamava o Mateus. Se ele quisesse, não chamava você, não chamava a mim. Se Jesus quisesse pessoas boas e perfeitas, ele não tinha chamado nenhum de nós aqui, porque nenhum de nós aqui presta. Por mais correto e ético que você seja, diante da lei do Senhor que nós lemos em Isaías, não há um que preste. Você pode até falar, olha, eu não faço o que o outro faz, mas e todo o resto que você não faz perfeitamente? E todo o resto que você ignora? E todas as oportunidades que você não aproveitou? E tudo aquilo que você deixa de fazer porque se não se considera pronto, tem preguiça, ou seja lá o que motivo for, ou o que justificativa cria. Nenhum de nós presta. Mas ainda assim Jesus olha no meio de uma multidão da massa humana inteira, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo, toda a humanidade, desde a eternidade. Antes de criar o mundo, ele conhecia cada um de nós e escolheu você para ser filho dele, para ser discípulo dele. Essa é a beleza da doutrina da eleição. O nosso Deus não escolhe pessoas boas nem pessoas corretas. Ele escolhe uma multidão de pessoas caídas que merecem a sua ira e os chama de filhos e fala, vem, segue-me, senta na minha mesa, come comigo, vamos ser amigos. Por isso, se você ouviu o chamado do evangelho, entenda, não é coisa qualquer. Não é apenas aparar algumas arestas na vida. O chamado de Jesus Cristo envolve abandonar a sua própria vida e ser aquilo que Jesus quer que você seja. E como eu vou saber o que Jesus quer que eu seja? Bem, aí você vai ter que andar com Ele. Como é que eu ando com Cristo? Andando com o povo dele. A Escritura nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Como você quer andar com a cabeça se você não anda com o corpo? Como é que você quer ouvir a boca se você não está perto do restante que circunda a boca? Nós só saberemos o que Deus quer para nós à medida que nós andamos junto com Jesus, andando com o seu povo, andando com a sua igreja. Jesus chamou Levi, Mateus, para seguir ele, junto com João, André, Tiago e Pedro, e muitos outros que ele chamaria ainda pelo futuro.
Por isso não dá para ser discípulo sozinho. O próprio Levi entendeu isso e veremos mais à frente o que ele fez. Mas o ponto aqui para a gente poder seguir a nossa história é que você entenda, Jesus não chama você porque você merece. Jesus não te ama porque você fez coisas boas ou você é melhor do que o seu vizinho que é ateu, do candomblé ou do que for. Jesus te ama porque Ele quer, simples assim. Não é por mérito, não é por moral, não é por ética e não é por feitos. É simplesmente por um amor livre e ousado que Ele ama pessoas que não mereciam esse amor e chama elas para perto. Mas o nosso texto continua agora mostrando qual que é a missão de Cristo para essas pessoas e para cada um de nós. O versículo 15 nos conta agora o final daquele dia. Que diz o seguinte: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aqui nós encontramos o chamado de Cristo exemplificado. O que Jesus quer daquelas pessoas de quem Ele chama para seguir Ele. E aqui nós encontramos o verdadeiro discipulado. Mateus foi chamado logo pela manhã, talvez antes do meio-dia ainda. E nesse chamado, ele é impactado pela pessoa de Cristo, abandona o que tem e segue. E o texto nos outros evangelhos nos ajuda a entender o timing aqui da história. Parece que foi no mesmo dia. E no mesmo dia à noite, Mateus fala o seguinte para Jesus: Jesus, eu quero preparar uma janta para você. Você aceita comer na minha casa? Eu estou te convidando. Parece um convite muito cordial, de fato. Talvez você sendo chamado por um amigo, você logo aceitaria, se não tiver nenhum compromisso. Mas lembre-se, é o Mateus, é o publicano. É aquele homem que, segundo os fariseus, o mero fato de estar na casa tornaria tudo impuro. Era o odiado da cidade. E aquele homem, o último do último do último, no ranking da moral da cidade, o homem mais desprezado e mal visto, fala para você: você não quer jantar na minha casa? Imagine a pessoa que você conhece com a menor moral de todas. A pessoa que publicamente tem a pior opinião de todas. E agora imagina que ela fala: quer sair uma foto no Instagram comigo? Posso gravar um vídeo com você e postar nas minhas redes? Eu posso falar que você é meu amigo? Para todo mundo? Porque é isso que jantar na casa de alguém significa para um judeu. Jantar na casa de um judeu naquela época significa: eu tenho plena comunhão com você, nós somos iguais, estamos em união, não há nada que nos separa, estamos todos juntos à mesa. A mesa é um sinal de união até os dias de hoje. Quando sentamos na mesa com alguém, estamos mostrando: somos um, estamos unidos. É a ideia da ceia do Senhor também. Então quando Mateus, o pior de todos, fala para Jesus: Jesus, bora lá na minha casa. Ele está fazendo um convite muito difícil para os homens comuns, mas não para Jesus. Talvez se ele perguntasse para qualquer um de nós, nenhum de nós faria o seguinte: claro, claro. A gente fala: poxa, Mateus, sabe como é? Não vai dar. Já tinha um compromisso, sabe? Esqueci, tinha roupa no varal para estender lá, o meu cachorro, A gente inventaria qualquer coisa. A gente faz isso com as pessoas hoje, quando são pessoas que a gente não gosta de se envolver, pessoas são desagradáveis do convívio. Sabe que a pessoa é chata? A gente faz de tudo para esquivar daquela pessoa. Mas quando vem Mateus, o pior dos piores, Jesus faz o quê? Vamos lá. Vamos jantar. Vamos sim. Que horas? Onde? Tá bom, vamos lá. E o texto nos mostra a maneira tão graciosa como Jesus apareceu naquele lugar. Ele se sentou na mesa, na casa de Levi. E quem mais que estava lá? O Levi chamou muita gente. Ele chamou publicanos, outras pessoas da mesma função que ele, que também eram odiadas pela cidade, e pecadores. O que é um pecador? Porque pecador a gente sabe que todo ser humano é. Mas quem são esse grupo de pessoas? São chamados publicamente de pecadores. Naquela época podia ser qualquer coisa entre ser uma prostituta, um caloteiro, um adúltero, um viciado em jogo, em aposta, agiota, qualquer coisa. Você podia ser qualquer coisa publicamente mal vista na cidade, que você seria um pecador. Esses seriam os casos talvez mais extremos. Mas alguns casos um pouco mais leves, que não seja talvez a situação aqui, seriam pessoas não tão comprometidas assim com a fé judaica. Pessoas que assim: eu sou judeu do meu jeito. Eu não importo muito com o que o rabino fala, a sinagoga. Não, eu sou um judeu nominal. Eu vou lá na Páscoa, vou lá nas festas, e é isso aí.
São pessoas que, aos olhos da sociedade, são a segunda categoria. Dependendo do que você faz, a última categoria. E o que Mateus fez? Jesus, vamos jantar na minha casa, vai ter uma galera lá que precisa te conhecer. Meus colegas de trabalho, o pessoal que também é odiado pelos fariseus, vai ter um monte de gente rejeitada lá. Vamos, Jesus? E Jesus continua, sim, eu vou. E senta na mesa com Mateus. E não demorou para chegar um xereta. Versículo 16 diz que os escribas e fariseus vendo-o comer. Naquela época você tinha casa, e muitas vezes quando tinha muita gente, a refeição era feita no quintal ou no telhado. A gente falou semana passada sobre os telhados da época. Mateus era um homem rico, pensa no tamanho do telhado e do quintal da casa dele. Então ele juntou ali um grupo de pessoas, talvez 15, 20 pessoas, o pior do pior da sociedade da Galileia, juntou todo mundo ali à mesa. E aí passa os fariseus, à noite, como se não tivesse mais nada para fazer da vida, cuidando da vida dos outros, passam pela rua e começam a observar a vida dos outros. Jesus, com essa laia, com aquele ali, que absurdo. Aí eles já chamam ele de canto um dos discípulos, né? Que eles tinham aquela mentalidade que discípulo é subgente debaixo do mestre. Chama os discípulos e começa a perguntar: me diz aí, por que o seu mestre está comendo e bebendo com os pecadores? Imagina aquele sorrisinho de canto de boca, tipo assim, por que esse Jesus aí está comendo com esse tipo de gente? Vocês não têm vergonha, não? Esse é o tipo de mestre que vocês querem seguir? Que se mistura com essa laia, com essa gentalha? É isso que vocês gostam? É esse aí o seu Senhor? E perceba quem responde. Aqui a gente tem mais um detalhe que mostra muito do caráter de Cristo. Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, quem responde não são os discípulos. Quem responde não é Mateus. Quem responde é Jesus. Isso nos mostra que Jesus, e você prestar atenção em todos os evangelhos, em nenhum lugar alguém que Jesus amou e chamou, ele deixa a mercê. Lembra da mulher pecadora que é jogada como adúltera na frente de um grupo de homens, que foi pega em adultério, e fala para Jesus, Jesus, o que a gente vai fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. O que Jesus faz com aquela mulher? Protege, defende. Quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, já vamos chegar na história dela no capítulo 5, o que acontece? Alguém me tocou. Quem que é? E na hora que ela se revela, a gente já espera a bronca. E ele fala o quê? Filha, seus pecados são perdoados, a tua fé te salvou. Quando a gente vê Mateus, no Evangelho de Lucas, nós vemos o Zaqueu e tantos outros personagens, sempre vemos um Jesus que defende as pessoas. Isso nos mostra muito do caráter do líder que é Jesus Cristo. Jesus, quando vê alguns de seus liderados passando por alguma dificuldade, passando por algum ataque do inimigo, ele se coloca na frente, ele protege as suas ovelhas como bom pastor. Jesus não te salva e fala assim, irmão, daqui para frente é com você. Eu já fiz o suficiente, eu já te salvei, agora o resto você se vira. Jesus não faz isso com a gente. Ele nos ama como um bom pastor. Quando ele te salva, ele sabe que você vai ser atacado pelo mundo, por Satanás, pela própria carne, pela própria consciência. Mas Jesus nos defende. Quando eu quero levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Quando os modernos fariseus tentam nos assaltar, vencendo vem Jesus. Quando a nossa mente cria estratagemas contra a nossa própria certeza da salvação, vencendo vem Jesus. Jesus sempre defende os fracos, marginalizados e aqueles que não têm quem se defenda. Quando ele vê alguém provocando seus discípulos, ele vai lá na porta, chega na frente dos seus discípulos e fala, pois não, como eu posso responder a pergunta? Ah, sim, por que eu como com pessoas desse tipo? Eu vou responder para vocês. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, os bons, eu vim chamar os pecadores. E essa fala de Cristo, como várias outras, ela é paradigmática. Quando você ouve isso aqui, você pode ter duas reações. Você pode ouvir, talvez com os fariseus, e pensar, eu não estou doente, eu sou justo, eu sou bom, então Jesus não é para mim. Obrigado. Essa reação, talvez olhando assim muito caricata, ela é a reação da maior parte da humanidade. Nós ouvimos sermões como esse, eu não sou o único por pregar uma mensagem como essa, de graça, de perdão, de arrependimento. Milhares já pregaram mensagens iguais a essa, em toda a história da igreja primitiva, até os dias de hoje, pregarão até a volta de Cristo, se Deus quiser. Eu não sou o pregador diferente de todos, eu só prego a mesma mensagem que todo mundo prega, o Evangelho de Cristo. Mas esse Evangelho, em cada época, em cada cultura, em cada sociedade, sempre é rejeitado por pessoas que ouvem um Jesus que ama, que perdoa, que busca, que dá vida, que defende, que olha nos olhos de um desprezado e chama para perto, para aquela ovelha perdida e chama para perto, e vão falar, esse Jesus não é para mim. Eu estou muito bem, faço tudo certo, vou na igreja, dou meu dízimo, trabalho, sabe?
Para que eu vou querer esse comprometimento, discipulado com Jesus? Eu já tenho minha vida com Deus. Eu não preciso de Jesus Cristo. Muitos fazem isso e caminham a passos largos para a perdição. Outros olham para Jesus e ridicularizam, pensam assim, eu não preciso de salvação. Quem disse que eu preciso de salvação? Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o que eu acredito, eu sei muito bem de onde eu vim, para onde eu vou, quais são meus sonhos e qual a minha identidade. Eu não preciso de um rabino judeu de 2000 anos atrás para colocar um monte de regrinhas na minha vida, de pode, não pode, e falar o que eu posso ou não fazer. Eu sou livre, eu falo o que eu quero, eu sou o que eu quero. Se eu quiser hoje ser o que eu sou o que eu sou e pronto, eu me defino. A juventude hoje é o que mais faz. Hoje em dia, um homem nasce homem, pode falar que é mulher, uma mulher pode falar que é homem, você pode falar o que você quiser ser. Você pode se definir como quiser hoje em dia. E ai de quem falar que você não pode. Hoje é uma idolatria do eu. E muitos cristãos fazem o mesmo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, não preciso seguir Jesus, não preciso me envolver com meu irmão, eu não preciso perdoar, eu não preciso me envolver com quem está fraco na fé. Eu não preciso disso, eu sou cristão do meu jeito. Tolice. É tão tolo quanto falar que você nasce homem e é mulher. Você não pode se definir, você é criatura definida pelo Criador. E se o Criador fala que você é pecador, pó e fraco, é isso que você é. Mas se esse Criador olha para você e fala, você pode ser alvo dessa graça, desse amor, desse perdão, abrace isso. Porque se você abraçar, ele vai olhar para você de novo e falar, você é fraco, você é pobre, você é pecador, mas eu te amo com o amor maior que existe no mundo. Você é tudo isso, mas você é filho, você é amado, você é aceito. E eu nunca vou te abandonar em hipótese alguma. E eu vou cuidar de você até o último dia. Essas palavras definidoras de Deus nos definem desde o começo até o fim, independente do caminho que você siga. Nós somos criaturas, nós não nos definimos. E Jesus olha para a humanidade e diz, eu vim aqui para um grupo de pessoas. Para aqueles que percebendo o meu papel, o ministério, o meu chamado, percebem a sua própria miséria e doença, a sua fraqueza e sua dependência e correm para os braços do médico. Aqueles que quando ouvem palavras duras dizendo, você precisa se arrepender, abandonar seus pecados e aceitar a Cristo, venham até mim. Aqueles que quando estão presos na coletoria de impostos, presos na sua vida de pecado, olham para um homem que olhou nos seus olhos e te chama, segue-me, e abandonam tudo. É para essas pessoas que Jesus veio. E quando essas pessoas ouvem a voz do doce médico que fala, segue-me, elas seguem. E eu queria te perguntar hoje, você segue Jesus? De verdade? Porque é muito fácil, como disse, você ficar cego pelo moralismo, pela religiosidade, pelo costume, por uma autodefinição, por arrogância, por qualquer outra coisa. Opções não faltam de ídolos na nossa vida. Mas Jesus, Ele quer pessoas que percebam a sua miséria. Como que eu sei que eu sou uma pessoa dessas? Você já ficou inconformado com o pecado cometido? Já sentiu o desespero de querer mudar e não conseguir mudar às vezes? Já sentiu a culpa de saber que a palavra de Deus, a sua própria consciência te acusa de que o que você tem feito e vivido é errado e que você tem que mudar, mas você não sabe como, e sente um profundo senso de culpa, mas que fica sempre latente no fundo da sua alma, constantemente, dia a dia, como se fosse um pequeno fardo que dia a dia aumenta de grão em grão e vai te soterrando, ao ponto de que você se acostuma com o peso, mas nunca fica agradável? Se você tem percebido que a sua vida é miserável sem Jesus Cristo, o chamado dele é para você. Se você já é cristão, já aceitou esse chamado, mas tem lutado contra o pecado e perdido a luta, tem buscado graça e continua falhando, Jesus ainda está te chamando. Ele não desiste de doentes. Jesus só não se importa com os sãos. Esses não fazem parte do radar de Cristo. Esses Jesus não vai gastar tempo dele cuidando. Mas aqueles são doentes e falam, socorro. Igual Pedro afundando nas águas, mestre, socorro. É esse tipo de pessoa que Jesus alcança. É esse tipo de pessoa que Jesus dedica tudo que ele tem e dá a própria vida para salvar. E além disso, ele veio para pessoas que sabem que são más. O cristão deve ser a última pessoa do mundo que se considera uma boa pessoa. Se algum de vocês se considerar uma boa pessoa, você está tremendamente enganado. Jesus diz, eu não vim chamar os bons, os justos, que vivem de acordo com as regras. Eu vim chamar os quebrados, os pecadores, os que erram o alvo, que se desviam do caminho. Se você se considera bom, você ainda não entendeu o Evangelho. Se você acha que se você morrer hoje, chegar no céu e perguntarem, claro que isso não vai acontecer, mas só para exemplificar. Se alguém perguntar por que você deveria entrar aqui, e você falar, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu leio a Bíblia, vou na igreja, faço um monte de coisa, você ainda não entendeu a graça, você ainda não entendeu o Evangelho. Nós só somos salvos porque entendemos o quanto somos desesperadamente perdidos, corruptos e miseráveis, pobres, cegos e nus. Quando você percebe o quanto você é mau e que você não consegue se salvar, a graça se tornará doce.
Quem dizia isso era um teólogo, Thomas Goldwyn, que falava que a graça só tornará doce o nosso paladar quando o pecado se tornar amargo. Só quando você olhar no espelho e ver aquela face horrenda de pecado nele, que você vai conseguir olhar para Cristo com esperança. Enquanto você olhar para o espelho e falar que aquilo ali é tudo que você mais quer, que é o sonho da sua vida, ser aquilo que você vê e projeta no espelho, você ainda não entendeu a graça. A graça para pessoas quebradas e desesperadas. E para essas pessoas, Jesus sempre vai ter braços estendidos falando, vem cá. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu sarar suas feridas. Deixa eu colocar uma atadura. Deixa eu caminhar com você, te mostrar um caminho diferente. A graça é para pessoas quebradas. E eu quero que você termine essa mensagem agora pensando no seguinte. Jesus ama os excluídos. Como que você tem amado os excluídos? Do grupo de Jesus, ninguém ali se importaria de chamar Levi. Quantos Levis tem perto de você hoje? Que você conhece? E que você pensa, esse aí não dá para chamar para a igreja não. Esse aí não dá para pregar o evangelho não. Se eu pregar, esse aí não merece. Esse aí não vai entender. Esse é um caso perdido. Mateus era um caso perdido. E olha o que ele fez. Escreveu a Escritura Sagrada. E depois morreu como mártir, pela mensagem que ele pregava e que um dia o conquistou. Quantos Mateus estão perto de você? E que a gente despreza como um bom fariseu faz, em nome de uma ética e uma régua que Jesus nunca colocou. A igreja tem que mostrar esse amor de Cristo, amor pelos excluídos, amor pelos moradores de rua, por pessoas que têm vícios, pessoas que têm problemas, pessoas que têm dificuldades tremendas de viver em sociedade, talvez. O evangelho não é para os bons, puros e certinhos. O evangelho é para todos aqueles que estão perdidos e abandonados. Se Jesus estivesse aqui hoje, como você acha que ele trataria um morador de rua? Como você acha que ele trataria alguém que tem problemas muito complicados na sua vida? E como você acha que ele trataria um grande teólogo de gabinete que não gasta um dia da sua vida para cuidar de pessoas assim? É claro, tem pessoas nessa situação que não vão aceitar. Hoje mesmo tentei conversar com um que passa sempre ali perto da nossa casa, mora ali no bairro, não sei exatamente onde ele fica à noite, mas está morando ali nas ruas ali no nosso bairro. E eu vi ele com um tênis furado. Cheguei para ele hoje e falei assim, quanto você calça? Porque eu tinha um tênis parado lá, podia dar para ele. Ele falou, não precisa não, irmão. Dá para quem precisa. E o tênis dele com um buraco desse tamanho. O orgulho cega a gente. Espero que ele mude, espero que ele perceba a graça e o amor de Deus mostrado. Mas tem gente que não vai aceitar mesmo assim. Tem excluídos que vão continuar se excluindo da graça. Isso também acontece. Não é porque a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade que necessariamente ela vai aceitar o evangelho. Uau, é tudo que eu queria. Muitos vão rejeitar. Muitos na sua arrogância vão falar, eu não preciso disso, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém. Mas a graça continua a mesma. E a nossa missão continua a mesma. Chamar todos os improváveis para perto de Jesus. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que o verdadeiro discipulado é contagiante. Mateus foi chamado de manhã. Ele não teve uma grande sala de catecúmenos, uma grande catequese, um grande discipulado. Ele teve o contato com Jesus e aquilo foi suficiente para ele chamar seus amigos para perto de Cristo. Perceba o movimento. Jesus olha para alguém excluído e chama para perto. Mateus agora olha para seus amigos excluídos e chama para perto. Alguns perguntam às vezes no grupo familiar, às vezes no 1 a 1, pastor, como é que eu evangelizo? Como é que eu falo do evangelho para alguém? Como é que eu chamo alguém para vir à igreja? O que te chamou para cá? O que te cativou? O que mexeu com você? Qual foi o aspecto multifacetado e belo da graça que um dia brilhou no seu olhar e falou assim, uau, eu amo esse Jesus, eu amo esse evangelho. O que foi aquilo que mexeu com a sua vida? É isso que você tem que falar. Para Mateus, foi um Senhor Jesus que olhou para o improvável e o amou. Jesus fez a mesma coisa, olhou para os seus amigos improváveis e os amou, e chamou para perto de Jesus. O que Jesus marcou sua vida? No meu caso, eu lembro que foi quando eu ainda era um adolescente, e eu estava num acampamento, cheio de dúvidas na minha cabeça, cresci na igreja, tinha bagagem bíblica, mas eu não tinha entendimento e sabedoria. E eu tinha uma luta com um pecado muito constante na minha vida, eu queria a todo custo abandonar ele, mas não conseguia de todas as formas que eu tentava. E eu lembro de orar com raiva para Deus, Deus, por que você me fez saber do pecado? Só para ir para o inferno sabendo que eu ia para lá? Deus, por que você me mostrou quando sou pecador? Só para me mandar para o inferno e não me perdoar? Eu era um maluco, eu vivia uma ira constante contra Deus, porque eu não entendia a graça. Aí num dia na mensagem, o pastor falou, escreva num bilhetinho a maior inquietação do coração de vocês. Aquilo que mais te afasta de Deus. E eu fui lá e abri meu coração. Não tinha coragem de falar para ninguém daquilo, mas eu falei para aquele pastor. Porque eu estava tão desesperado, falei, talvez esse desconhecido me entenda. E escrevi, pastor, eu tenho muitos problemas com pornografia. Socorro, eu tento parar a todo custo, eu não consigo parar, socorro, me ajude. Peguei, dobrei, não falava aquilo para ninguém, nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para o pastor, nem para ninguém sabia.
mas naquela hora eu ia falar, para aquele pastor, me ajuda. O que ele fez? Pegou todos os papéis, foi do lado de fora do salão do templo, lá no acampamento, tinha uma fogueira com uma cruz no meio, ele pegou aquilo e jogou. Todos os papéis no fogo. O tanto que eu odiei aquele homem no meu coração naquele momento. Eu me senti completamente traído. Eu pensei, poxa, finalmente alguém se importou comigo, veio querer me entender minha dor, a minha luta, querer me ajudar. E o que o homem faz? Nem lê. Só joga no fogo como se fosse lixo. E aí ele falou, vamos entrar lá. É isso que Jesus fez com seus pecados. Nada pode te afastar do amor de Cristo. Uau. Acabou. Aquele dia mudou minha vida. Aquele dia foi um dos dias mais alegres da minha vida. Porque naquele dia eu entendi a graça. E é por isso que eu sou tão repetitivo na graça quando eu prego sermões em todo lugar que eu vou. Porque a graça me marcou. A ideia de que nada que eu possa fazer me afastará definitivamente do amor de Deus me marcou. E é isso que eu uso. O que você vai usar? O que Deus usou na sua história para te chamar para perto dele? Use isso para chamar os outros. E por fim, entenda que é fundamental tomar uma decisão por Jesus Cristo. Eu já disse para os irmãos, eu não tenho o costume de fazer como antigamente, fazer um apelo, levanta sua mão, vem aqui para frente se você quer aceitar Jesus Cristo. Eu tenho medo de talvez induzir uma emoção, talvez induzir pelo calor do momento, você tomar uma decisão precipitada. Mas eu quero que você faça um compromisso hoje, se você entende que Jesus é para você hoje. Isso sim é um apelo dos moldes do Gunther. Se você entende que isso é para você hoje, e chega de ver para você mesmo, chega de ser um cristão do seu jeito, mas agora você quer vestir a camisa e caminhar com o povo de Cristo, caminhar com Jesus, e a partir de agora eu sou dele, ele é meu, e eu quero seguir ele por onde ele for, e mostrar o que ele mostrou para mim, para esse mundo que ainda não conhece, como Mateus fez. Eu quero que você ore comigo nesse momento, entregando sua vida para Cristo. Diga para Jesus, Jesus, eu entrego a minha vida para ti, e a partir de hoje, eu quero ser inteiramente teu, em cada momento da minha vida, custe o que custar, e peça que ele te ajude nessa caminhada. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua graça, revelada de forma tão abundante na Escritura, especialmente nessa passagem. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, piores do que Mateus, piores do que Levi. Homens e mulheres pecadores, merecedores da ira eterna, mas ainda assim o Senhor nos olhou no meio da multidão, no meio da humanidade, e nos chamou pelo nome, pelo Espírito Santo no nosso coração. E eu te peço, Senhor Jesus, muda a nossa vida de fato, Senhor. Aqueles que hoje querem assumir um compromisso contigo, talvez reassumir um compromisso uma vez assumido e que nunca foi honrado. Ouve essa oração, Senhor. Aceita esse filho em teus braços e confirma no céu aquilo que acontece aqui na terra. Recebe nos portais da glória mais um filho arrolado no livro da vida, mais um filho aceito nesse dia, mais uma filha aceita nesse dia, Senhor. Se existe alguém aqui soterrado pelo legalismo, pelo moralismo e não entende ainda a graça, Senhor, tira esse fardo dos ombros. Mostra a tua graça, Pai, e renova no coração a alegria da salvação. E que essa alegria, tanto naqueles que conheceram hoje, mas aqueles que estão conhecidos já há muito tempo, venha nos contagiar a ponto de nós mostrarmos para o mundo quem é o Jesus que nos chamou, qual é a graça que nos alcançou, e que nós possamos mostrar para esse mundo doente o Jesus que sara, o Jesus que ama, que olha nos olhos e chama para perto. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.